Olá meninos, tudo bem? Agora a gente vai falar de outro caso de transformação, de conversão de fórmulas químicas. Nós vamos converter agora, aprender como é que se converte, né? De fórmula molecular para fórmula mínima. Presta atenção aqui porque também é bem tranquilo. Olha, aqui eu tenho a fórmula molecular, foi a molécula que eu usei como exemplo para falar da parte teórica, né? Lembra, o que a fórmula molecular nos conta de informação? Ela nos dá a proporção real em mols de cada elemento químico, ou seja, 1 mol de glicose é formado por 6 mols de carbono, mais 12 mols de hidrogênio, mais 6 mols de oxigênio, certo? Se eu quero converter isso para a fórmula mínima, o que a fórmula mínima me dá de informação? A proporção reduzida, ou a proporção mínima, mas olha, também em mols de cada elemento químico. Então, na verdade, quando você vai converter de fórmula molecular para fórmula mínima, você está reduzindo a proporção entre os átomos. Se você reduz a proporção entre os átomos, o que você faz para conseguir isso? Você divide todos os valores pelo máximo divisor comum. Então, se eu pegar todos os valores da fórmula molecular e dividi-los pelo máximo divisor comum, eu chego na fórmula mínima. Por exemplo, nesse caso da glicose, olha só, C6H12O6. Esses índices, 6 do carbono, 12 do hidrogênio e 6 do oxigênio, são todos divisíveis por 6. Se eu dividir tudo por 6, vai ficar C1H2O, que é a fórmula mínima da glicose, certo? Aqui eu tenho um exemplo bem simples para a gente, olha. Isoctano é a fórmula estrutural da gasolina. Aqui eu tenho a fórmula estrutural da gasolina e eu quero determinar a fórmula mínima desse composto. Antes de mais nada, nós precisamos da fórmula molecular. Ora, para eu chegar na fórmula molecular desse composto, basta contar os átomos de carbono e hidrogênios da estrutura. Carbonos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, a fórmula é C8. Hidrogênios eu tenho quantos? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, mais esse aqui 18. Então, C8H18 é a fórmula molecular do isoctano, que é o principal componente da gasolina. Se eu tenho a fórmula molecular C8H18 e quero chegar na fórmula mínima desse composto, como eu faço para chegar na fórmula mínima através da fórmula molecular? Ora, eu divido todos os valores pelo máximo divisor comum. 8 e 18 apresentam como máximo divisor comum o valor 2. Então, se eu dividir 8 por 2, vai dar C4. E se eu dividir 18 por 2, vai dar 9. Portanto, C4H9 é a fórmula mínima do isoctano, que é a gasolina, ok? Então, para você sair da fórmula molecular e chegar na fórmula mínima, basta você dividir todos os valores pelo máximo divisor comum, tudo bem? É bem tranquilo fazer isso, né? Continuando aqui, ó, agora a gente vai falar dessa transformação, dessa interconversão de fórmulas. Nós vamos converter de fórmula centesimal para a fórmula molecular. Veja, sempre é importante você ter essa ideia. Qual informação a fórmula me dá? Se você tem isso na sua cabeça, você automaticamente vai saber o que fazer para converter de uma fórmula para outra. Veja, a fórmula centesimal, ela me dá a porcentagem em massa de cada elemento químico que compõe aquela substância. Para você converter isso para a fórmula molecular, o que a fórmula molecular te dá? Ela te dá a proporção real em mols de cada elemento químico que compõe aquela substância. Portanto, no fundo, o que você está fazendo? Você está convertendo de massa para mol. E para converter de massa para mol, o que você usa? A massa molar, que é dada em gramas por mol. Então, aqui a gente usa automaticamente a massa molar, que é dada em gramas por mol do composto. Mas para você sair da fórmula centesimal e chegar na fórmula molecular, existem dois caminhos diferentes.
Qual caminho você segue? Depende das informações que a questão te dá. Um é esse, você pode sair da fórmula centesimal, chegar direto na fórmula molecular. O outro caminho é o seguinte, da fórmula centesimal, você vai chegar na fórmula mínima, certo? E aí, dependendo das informações que a questão te fornecer, da fórmula mínima, você consegue chegar na fórmula molecular do composto. De todo jeito, você vai estar convertendo de mol para massa, porque olha só, a fórmula centesimal te dá a porcentagem em massa, a fórmula mínima te dá a porcentagem em mols. Então, você está convertendo de massa para mol. De toda forma, a gente usa a massa molar do composto. Mas dependendo das informações que a questão me dá, eu posso fazer essa ponte direta ou eu tenho que passar pela fórmula mínima para chegar na fórmula molecular do composto. Como assim, Ronald? Vamos para um exemplo que você vai entender. Então, agora, como primeiro exemplo, vamos resolver essa questão aqui. Ó. Olha só. Questão da Unesp. Olha o enunciado dela. Um composto orgânico destilado da madeira possui massa molar 32,4 gramas por mol e a composição é 37,5% de carbono, 12,6% de hidrogênio e 49,9% de oxigênio. Veja que o que ele forneceu aqui é a composição centesimal, ou seja, é a fórmula centesimal do composto. Letra A. Determine a fórmula molecular do composto orgânico e deduza o seu grupo funcional. Então, o que ele quer que você faça? Determine a fórmula molecular do composto, ok? Bom, então, para resolver essa letra A da questão, veja bem. Ele falou que a massa molar do composto é 32,4 gramas por mol. O que significa isso? Significa que 1 mol desse composto tem peso, né, tem massa de 32,4 gramas. Para essa amostra, imagina que eu estou analisando uma amostra de 32,4 gramas, ou seja, 1 mol desse composto. Quanto tem aqui só de carbono? Só de carbono nós temos 37,5% de carbono. Quanto a gente tem aqui só de hidrogênio? 12,6% de hidrogênio. E quanto a gente tem aqui só de oxigênio? Temos 49,9% de oxigênio, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essas porcentagens em massa. Lembra, eu tenho a fórmula centesimal que me dá a proporção em massa e vou transformar isso em fórmula molecular. Então, primeira coisa, transforma isso em massa. Olha só, aqui você vai transformar 37,5% de 32,4 gramas. Eu vou fazer essa conta aqui no cantinho, ó. 32,4 gramas é a massa de 1 mol, né? Então isso corresponde a 100%. Quanto tem só de carbono? 37,5%. Então olha só, 37,5% de carbono corresponde a X. Aí eu vou fazer direto, ó. Esse X aqui vai dar 12,5 gramas de carbono. 12,5 gramas de carbono. Então, eu tenho uma massa de 12,5 gramas de carbono. Transforma 12,6% de hidrogênio em massa. Então, olha só, 32,4 gramas, que é a massa total, corresponde a 100%. 12,6% de hidrogênio, né, corresponde a Y. Esse valor Y aqui vai dar 4,08. Então, eu tenho 4,08 gramas de hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio é 4,08 gramas. E transforma 49,9% de 32,4 em massa. Então, olha só, 32,4 gramas é a massa total, corresponde a 100%. Então, 49,9% de oxigênio corresponde a, vou chamar aqui de Z. Esse valor Z vai dar 16 gramas de oxigênio. Então, a massa de oxigênio é 16, na verdade dá 16,0 alguma coisa. Eu vou colocar aqui 16.
16 gramas de oxigênio. Então, olha só, dentro dessa amostra de 32,4 gramas, que é 1 mol do composto, nós temos 12,5 gramas de carbono, 4,08 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Agora eu preciso transformar isso em mols. Como eu transformo isso em mols? Divide pela massa molar. Então, se eu dividir aqui pela massa molar do carbono, que é 12 gramas por mol, se eu dividir aqui pela massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol, e se eu dividir aqui pela massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol, eu estou transformando isso em mols. Trabalhando com as unidades, ó, você vai simplificar gramas com gramas, a resposta vai sair em mols, né? Portanto, olha, eu tenho 12,5 dividido por 12, isso dá 1 mol de carbono. 4,08 dividido por 1 vai dar 4 mols de hidrogênio. 16 dividido por 16 vai dar 1 mol de oxigênio. Portanto, aqui nós já temos a fórmula molecular do composto. Ora, é 1 carbono, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Portanto, CH4O é a fórmula molecular do composto. Então, pela fórmula molecular, isso nos sugere uma estrutura desse jeito, ó, H3COH. Então, essa hidroxila aqui, ó, esse OH, é o grupo funcional do composto. Quem já estudou química orgânica sabe que isso aí caracteriza um álcool. Então, aqui está respondida a letra A dessa questão, né? Ainda tem uma letra B, ó. O que fala na letra B da questão? Vamos ver? Escreva a estrutura de pontos. Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Ó, escreva a estrutura de pontos. O que é isso? Fórmula de Lewis, fórmula estrutural do composto, e dê o nome da figura geométrica em torno do átomo de carbono. Ok, vamos lá. Então, olha só. Ele pediu para você escrever a fórmula de Lewis desse composto. O carbono, que é o elemento central, ele está fazendo aqui, ó, uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio, outra ligação covalente aqui, ó, com o hidrogênio, outra ligação covalente agora com o oxigênio, que é da família 6A, portanto tem 6 elétrons na última camada, e aqui uma ligação com o hidrogênio. Como esse carbono aqui, ó, vou pegar um marca-texto, como esse carbono aqui é um carbono que está fazendo 4 ligações simples, os carbonos que fazem 4 ligações simples são carbonos sp3. E como ele é um carbono do tipo sp3, ele apresenta geometria tetraédrica, porque todo carbono sp3 tem geometria tetraédrica, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo de conversão de fórmulas químicas. Vamos para outro exemplo agora.